O primeiro filme do Coringa foi um golpe inesperado para grande parte do público. O mundo estava acostumado a ver o personagem em interpretações que seguiam à risca sua essência, um perfeito agente do caos. Mas, em 2019, fomos apresentados a uma nova face. Arthur Fleck, um homem à margem, esmagado pelo infortúnio e violentado pelas crueldades do mundo, emergiu como o novo receptáculo dessa entidade imortal. Através de sua pele, testemunhamos em pouco tempo o real poder de um dos maiores vilões da cultura pop. Um poder que não se manifesta em atos grandiosos, mas em algo ainda mais devastador. Uma ideia que, como uma praga, corrompe, se fortalece e se espalha. Uma ideia que vai muito além das ações de um simples homem, capaz de incendiar mentes, de gerar uma histeria coletiva dentro e fora das telas. E, claro, render milhões para os produtores. Agora, em 2024, a sequência promete desvendar quem realmente era o homem por trás de toda essa loucura compartilhada. A pergunta é, ele conseguiu? É isso que vamos descobrir hoje. Sing hallelujah, come on, get happy. A primeira coisa que precisamos considerar é por que um personagem como o Coringa alcança tanta notoriedade? O que há nele que transcende o simples papel de vilão e o transforma em uma figura icônica? Se refletirmos, o Coringa já foi abordado de inúmeras formas, em diversos meios de entretenimento. Sua essência foi moldada desde o tom mais fanfarrão, quase cômico, como vimos nas adaptações de Tim Burton, até encarnações mais sombrias e profundas, como a memorável aparição na trilogia O Cavaleiro das Trevas, onde ele se ergue como uma verdadeira força destruidora. Não se trata apenas de um adversário do Batman. O Coringa é, em muitos aspectos, o espelho distorcido do herói. Enquanto o Batman simboliza ordem, justiça e controle, o Coringa é o caos puro, o elemento imprevisível que subverte todas as regras. E é essa capacidade de desestruturar o mundo ao seu redor, de desafiar a moralidade e a sanidade, que torna o Coringa tão fascinante. Ele não é um vilão qualquer, é uma ideia encarnada, a ideia de que a ordem pode ser quebrada, que a racionalidade pode ceder ao absurdo. Na trilogia O Cavaleiro das Trevas, toda a composição do Coringa revela um monstro insano, que se diverte girando as engrenagens do caos ao seu redor apenas para observar as consequências. Ele não busca ganho pessoal, vingança ou poder, mas sim o puro prazer de destruir. E nessa jornada, ele não apenas fere, mas também perverte figuras integrais, como Harvey Dent, o herói trágico. Dent personificava a justiça mais reta e leal, sucumbe ao caos, transformando-se em algo que ele jurou combater. O Coringa nesse universo não é apenas o agente da destruição, mas o catalisador da queda de um dos maiores defensores da ordem. E talvez o maior triunfo do Coringa seja justamente esse: expor o medo dentro do próprio Batman. O homem que construiu sua identidade em torno do controle e do enfrentamento do medo. De forma perversa, o Coringa vira o jogo, obrigando o Cavaleiro das Trevas a confrontar a fragilidade da ordem que ele tanto tenta manter. O verdadeiro horror que o Coringa representa é a ideia de que a ordem é ilusória, que ela pode se desfazer com um simples empurrão, ou com uma ideia, um pensamento que se alastra como uma praga, gerando caos, histeria e destruição. E é exatamente essa ideia que o Coringa de 2019 aborda. Aqui, a força do personagem não reside em um plano maquiavélico ou em sua genialidade, mas na perversão de algo muito mais simples. Arthur Fleck. Fleck é um homem comum, esmagado por uma sociedade indiferente, à margem de uma Gotham moralmente falida. Ele é, à primeira vista, apenas mais um indivíduo tragado pelas engrenagens de um sistema quebrado. Mas é justamente essa sua condição que dá espaço para algo muito maior. Fleck não é especial. Ele é um produto das circunstâncias, e é nesse contexto que ele se torna uma espécie de avatar do caos. O verdadeiro poder do Coringa não está em Arthur, mas na resposta que ele desperta nas pessoas. Uma sociedade à beira do colapso, onde a justiça e a moralidade estão desgastadas e corrompidas, encontra em sua figura uma resposta ao seu desespero. Ele se torna um símbolo para aqueles que já estavam à beira da instabilidade, aqueles que, cansados de um sistema falido, veem nele não apenas um anarquista, mas um herói revolucionário. No entanto, a verdade é mais amarga. Arthur Fleck não é o Coringa. Ele é apenas um homem, e é esse o grande engano que a obra constrói para o público, tanto dentro quanto fora das telas. O filme nos faz acreditar, aos poucos, que Fleck está destinado a ser algo grandioso, uma figura poderosa e enigmática, um líder revolucionário. Mas a sequência revela uma verdade brutal. Arthur Fleck é apenas um homem frágil, mentalmente quebrado, que por acaso se viu no centro de um turbilhão. Ele não comandou
criou o caos foi simplesmente um peão nas mãos de algo muito maior. Como Victor Hugo disse, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E no caso de Gotham, a ideia de revolta e destruição já estava no ar, pronta para ser abraçada por aqueles que buscavam um novo rumo em meio à decadência. O Coringa, no fim das contas, é uma ideia, não uma pessoa, mas um conceito, uma carta no baralho que subverte as regras e perverte a ordem. É por isso que o fenômeno do personagem dentro do filme e a força que ele ganhou fora dele se torna tão fascinante. O filme nos mostra não a história de um herói ou uma vítima da sociedade, mas a ascensão de um vilão. E o público, paradoxalmente, abraça essa figura como se todas as ações de Arthur, por mais terríveis que sejam, fossem justificáveis por suas circunstâncias. O filme faz parecer que, se o mundo vira as costas para você, então você tem o direito de virar as costas para o mundo, de retribuir com caos. Mas a realidade não é tão simples. A ideia do Coringa é poderosa porque ela oferece uma justificativa sedutora, que todo homem, quando empurrado ao limite, pode se transformar em um vilão. É a justificativa da piada mortal, onde o Coringa afirma que basta um dia ruim para transformar o homem mais são em um louco. Mas será que essa é realmente a única resposta? Agora, vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso. Quando olhamos para o Coringa e a ideia que ele representa de que o caos, o desespero e a injustiça podem justificar qualquer ação, até as mais destrutivas, podemos nos perguntar qual seria a resposta de Jesus a esse tipo de visão. Jesus nos oferece uma perspectiva completamente oposta. Enquanto o Coringa defende que o mundo é caótico e que o homem tem o direito de responder à injustiça com destruição, Jesus nos ensina a responder ao mal com o bem. No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos maltratam." Ele nos convida a uma revolução muito mais profunda, uma revolução que não busca vingança ou caos, mas quebra o ciclo de violência e destruição. Onde o Coringa vê um dia ruim como o gatilho que transforma um homem em vilão, Jesus nos chama a superar o sofrimento com resiliência e fé. Ele mesmo, no auge de sua dor e humilhação, na cruz, perdoou aqueles que o crucificaram dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ao contrário de sucumbir à escuridão que o mundo pode lançar sobre nós, Jesus nos ensina que é possível responder ao ódio com amor, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Além disso, enquanto o Coringa se vê como um produto das circunstâncias, alguém moldado pela dor e pela indiferença da sociedade, Jesus oferece uma visão de esperança e propósito. Mesmo em meio às provações, ele não nega o sofrimento, mas transforma o sofrimento em uma oportunidade de redenção. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo", disse Jesus aos seus discípulos, lembrando que, apesar das dificuldades, há algo maior pelo qual viver, a promessa de vida abundante e eterna. A diferença mais significativa está no poder transformador do amor e da graça. Onde o Coringa propõe que a resposta natural ao desespero é o caos, Jesus propõe que a verdadeira força vem do perdão, da compaixão e da reconciliação. Ele nos chama a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos agentes de mudança positiva, mesmo quando o mundo parece perdido. O Coringa acredita que, quando a sociedade se fragmenta, a única saída é abraçar o caos. Jesus nos ensina que, mesmo em meio ao caos, podemos ser luz no mundo. Ele disse: "Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." Portanto, se o Coringa representa a ideia de que o mal e o desespero podem dominar o coração humano, Jesus nos ensina que o bem pode triunfar, mesmo nas trevas mais profundas. Enquanto Richard Dawkins descreve Deus como um delírio coletivo, o Coringa é a personificação de um delírio a dois, uma ilusão compartilhada entre indivíduo e sociedade. O filme mostra como a mente das pessoas abraçou esse delírio, a ponto de, coletivamente, darem vida a essa figura caótica. Juntos, eles não apenas testemunham o nascimento do Coringa, mas ajudam a criar essa persona, um reflexo sombrio da desordem interna de cada um. O caos não é o destino final, o amor sim, e essa sim é a verdadeira revolução.